Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá, o meu nome é Fernando Grigoli, eu sou pesquisador de proteção de plantas da Fundação MS e hoje nós vamos falar um pouco da importância da dessecação antecipada de plantas daninhas na pré-semeadura da cultura da soja. Falando sobre dessecação antecipada, é extremamente importante a gente fazer a aplicação dos herbicidas quando as plantas daninhas ainda são pequenas. Então, antecipar a dessecação é a principal estratégia do manejo de plantas daninhas de difícil controle. Quando a gente fala de buva, de capim amargoso, quanto mais rápido a gente fizer a dessecação, quanto menor tiver essas plantas daninhas, melhor vai ser o sucesso da dessecação, independente do herbicida que a gente utilize. Trabalhar o conceito de fazer uma aplicação de um herbicida após a colheita da segunda safra instalada no campo, seja a cultura do milho, a cultura de aveia, de trigo ou qualquer cultura que a gente tem nesse grande território brasileiro, é extremamente importante para a gente começar o manejo ali naquele momento das plantas daninhas. Fazer essa dessecação no momento após a colheita da cultura de inverno é extremamente importante porque nos possibilita utilizar herbicidas com residual mais longo, utilizar ingredientes ativos que a gente não costuma utilizar tradicionalmente na cultura de soja, na cultura de milho, e isso é extremamente importante para a gente rotacionar ingrediente ativo, para a gente manejar a resistência de plantas daninhas e, obviamente, para a gente ter maior sucesso no manejo dessas plantas invasoras. Essa antecipação de dessecação que a gente comentou, ela é conhecida como manejo outonal de plantas daninhas. O manejo outonal de plantas daninhas, ele é fundamental para a gente conseguir reduzir os problemas de plantas daninhas. Ele é o grande segredo para as áreas extremamente infestadas por plantas daninhas que a gente consiga reduzir o problema. A gente toma a decisão de uma forma mais antecipada, onde a gente antecipa a estratégia de controle, atinge plantas menores, com produtos diferentes dos que a gente está acostumado a utilizar, e isso tudo vai contribuir para o manejo dessa planta daninha e principalmente para a redução da quantidade de plantas daninhas naquela área. Obviamente que o manejo outonal não é uma estratégia que a gente deve utilizar na propriedade inteira. É uma estratégia para ser utilizada onde a gente tem de fato o problema instalado. Áreas onde tem maior população de plantas daninhas, onde as plantas de difícil controle, principalmente as plantas resistentes ao glifosato, como a buva, o capim amargoso, onde a gente tem maior ocorrência dessas plantas daninhas, aí sim a gente lança a mão a essa estratégia. Além disso, o agricultor deve ficar muito atento às condições climáticas. A dessecação no manejo outonal, ela geralmente traz uma série de dificuldades de aplicação. Então em algumas regiões do Brasil, a gente pode ter seca, a gente pode ter frio, a gente pode ter presença de palha na área e todos esses elementos são elementos que dificultam a aplicação e dificultam o resultado final daquele herbicida que a gente utilizou. Então, claro que existem estratégias para contornar isso, mas o agricultor precisa se atentar a escolher o produto adequado, na dose adequada e aí sim, com essas definições feitas, entender se o ambiente está seco, se o ambiente está chuvoso, se está frio ou se está calor. E aí sim, fazer a aplicação do produto para garantir que esse produto aplicado tenha o efeito esperado de controle das plantas daninhas. Então, a partir do momento que a gente antecipa a dessecação dessas plantas daninhas, a gente elimina o abrigo e a fonte de alimentação dessas pragas e a gente começa a expulsar esses insetos do nosso ambiente de cultivo e a partir daí o manejo de pragas começa a ficar mais completo. Então, além do manejo de plantas daninhas, a gente já começa a falar do manejo de pragas e tem um manejo de sistema, que é a grande dificuldade hoje do agricultor. Pensar o sistema como um todo e tomar as decisões para resolver os problemas do sistema que ele cultiva. Resumindo tudo que nós falamos sobre a dessecação antecipada de plantas daninhas, é extremamente importante o agricultor entender que o manejo adequado de plantas daninhas envolve 3 pontos. O primeiro deles é a aplicação de herbicidas com as plantas ainda pequenas. Esse aspecto é primordial. O segundo ponto é a utilização de herbicidas de diferentes modos de ação, associação de herbicidas para manejar resistência e manejar alguma eventual planta daninha resistente que o agricultor tem na área. E o terceiro ponto é lembrar que o manejo de plantas daninhas está diretamente ligado com a população de pragas que ele vai ter na área. Então, eliminar essas plantas daninhas o mais rápido possível ajuda a gente a eliminar as pragas que a gente tem no ambiente. Tendo esses 3 pontos em mente, a gente não tem dúvida que o agricultor vai ter o potencial produtivo estabelecido e vai conseguir ter uma produtividade mais satisfatória naquelas áreas. Falando de Soja tem o apoio da FMC.